Sejam bem-vindos, meus queridos, a mais um podcast Bugou, o podcast do APL de TIC Londrina e região. Hoje, com a nossa querida Fernanda Fassula. Fernanda, muito obrigado pela sua disponibilidade. Fernanda, atual presidente do ecossistema das IES. Isso, eu que agradeço, Lacerda, o convite, né? Acho que é sempre muito importante a gente falar dos nossos ecossistemas de inovação. Acho que Londrina tem ganhado força e relevância, né, com todo esse movimento, né? Então, estou aqui para a gente conversar e pensar aí um pouquinho mais sobre o ecossistema de inovação, principalmente relacionado às instituições de ensino superior de Londrina, que acho que é um grande diferencial. Então, já partindo aí para a primeira pergunta, para desmistificar para o público, o que faz o ecossistema das instituições de ensino superior? O nosso principal objetivo, né, o que a gente tem como missão seria assim, integrar os pesquisadores com as necessidades do mercado. Então, fazer com que haja uma aproximação entre mercado e academia. Essa é a nossa missão, né? Porque a gente sempre escutou falar que as academias são muito distantes do mercado. Então, os empresários têm lá as suas dores, né, têm as suas dificuldades, e muitas vezes a academia não responde, não ajuda. Essa também foi uma percepção apontada em um dos cadernos aí de 2018 ou 2020 do Fórum Desenvolve, da própria população, dizendo que a academia poderia talvez fazer mais pela sociedade de Londrina, né? E assim, quando saiu esses indicadores, talvez tenha sido 2020, a gente já estava reunido, e isso nos doeu muito enquanto academia, né? Porque a gente sabe da quantidade de coisas que a gente faz para a sociedade, né? E de pesquisas que a gente desenvolve pensando em melhorar o mercado, né? Da nossa formação mesmo, que estamos sempre trabalhando para que os nossos alunos saiam das nossas instituições capazes de atender às necessidades do mercado, às necessidades da sociedade. Então, assim, para a gente que está na academia, é muito difícil enxergar desta forma, né? Que nós temos essa distância tão grande. Para a gente, nós estamos muito próximos, mas nos dói muito também ter essa percepção de que aqueles que estão fora no mercado estão enxergando a gente distante. Como é que é esse desafio de unir todas essas, porque Londrina tem muitas instituições de ensino, públicas e privadas, Sim. né? Como é unir todo esse quebra-cabeça? Olha, nós entendemos, Laciera, assim, que foi um trabalho bastante cuidadoso e importante, muito conduzido pelo Sebrae na época ali da Constituição e até hoje, né, acompanhado por eles, mas a gente entende que foi bem desafiador. Eu não participei das primeiras reuniões de planejamento e tudo mais, eu não estava lá, né? Tinha uma outra representante da nossa instituição. Mas comecei a participar logo no começo, ali na definição de presidência, secretário, aí eu já estava participando das reuniões. Ainda o pessoal ainda brincou comigo, Fernanda, era a Ludmilla que ia assumir, então você assume como presidente. Opa, pera lá, tô começando agora, deixa eu me inteirar, né? Mas assim, muito difícil, né, a gente se ver como concorrentes e estar todos no mesmo ambiente para discutir e não eram os interesses da instituição em si, né? Não era busca por candidatos, né? E essa é uma fala da nossa consultora que nos acompanha pelo Sebrae, né, a Alessandra, ela sempre fala isso, pelo amor de Deus, eu não quero ver ninguém com cadastro de lead no evento, ninguém querendo fazer matrícula, pelo amor de Deus, né? Então, assim, mas fomos construindo uma relação, fomos nos conhecendo, né?
E aí o primeiro passo para tudo isso, depois dessas reuniões de planejamento, nós achamos que precisaríamos conhecer todas as instituições mais de perto, porque cada um conhece muito bem a sua, mas o outro a gente conhece como concorrente, ou as públicas, né, pela grandiosidade das públicas, né? Então, fomos visitar cada uma das casas, né? Então, o representante da governança recebia os demais membros na sua casa e apresentava. E depois de toda essa apresentação, a Flávia tem, que era a nossa presidente na época, ela tinha uma fala assim que marcou muito a gente, que somos diferentes, mas complementares. E acho que a Sim. gente entendeu bem isso mesmo, Que sabe? bom. Que cada um tem o seu papel, que por mais que em algum momento a gente até possa ser concorrente, porque todos estamos em busca de alunos, cada um tem o seu papel e cada um tem o seu espaço na cidade de Londrina. E cada um faz o seu trabalho da melhor forma possível. Então esse momento foi assim crucial para que a gente pudesse se aproximar, para que a gente pudesse se conhecer, para que a gente pudesse se respeitar. E aí como a gente formou um grupo, assim, é um grupo pequeno, né? Porque são só as instituições Sim. participando, né? Diferente dos outros ecossistemas que tem os empresários, aí tem um monte aí é um monte de gente, né? Ali não, é um grupo pequeno, então a gente construiu uma relação de respeito, de amizade, de companheirismo, né? E aí, assim, eu acho que tudo isso proporcionou a gente conseguir continuar, né? E dar conta de desenvolver. Nós estamos nos reunindo desde 2020. Acredito que nesse período aqui mesmo, de julho a agosto, que começamos, então já estamos aí no 5º ano de governança. Sim, bem maduro. Então já. Inclusive, vocês fizeram um mapeamento, né? Nessas visitas, como é que foi? Fizemos. Então, o primeiro passo, na verdade, nós fizemos as visitas às instituições, depois visitamos todas as governanças para entender qual era a expectativa das governanças dos outros segmentos, né, em relação à nossa governança, né, o nosso ecossistema. E aí, muito por conta da nossa missão, né, que é aproximar a academia e mercado, e aí, assim, vendo que nas visitas que a gente fez, mesmo as próprias governanças dos demais ecossistemas, tinha, né, essa questão de querer aproximar, de saber com quem eu falo e tudo mais, resolvemos fazer então esse mapeamento, que acho que foi no ano de 2022 que nós fizemos esse mapeamento. Então, assim, levanta os números de professores, de alunos, de programas, né, seja de graduação, mestrado, doutorado, que temos na cidade de Londrina, o número de instituições com ensino presencial, e aí toda a estrutura que essas instituições oferecem, né? Então, dá um exemplo de estrutura. Laboratório de informática. Todos os laboratórios levantamos, né? E aí tem assim laboratórios da área da saúde que talvez possam ajudar algum empresário de química, de materiais, que possa ajudar alguém, algum empresário, alguma startup que está começando e precisa desenvolver, precisa fazer um teste de alguma coisa, né? Então, assim, laboratórios de engenharia, teste de força, né? Então, teste de resistência. Então, esses equipamentos a gente precisa ter na academia, se a gente tem aquele curso, para o desenvolvimento do aluno, para o aluno saber como usar e tudo mais. Sim. E às vezes o empresário é um equipamento muito caro, mas o empresário não tem condições de ter lá. Então, assim, dele saber que na instituição tal tem aquele equipamento que ele poderia utilizar. E aí, assim, agora a gente já está numa fase que a gente está repensando esse mapeamento, atualizando esse mapeamento. Então, a nossa intenção é até em agosto, ou se a gente não conseguir agora em agosto, mas quem sabe ainda neste segundo semestre, é atualizar esse mapeamento. Então, assim, porque a gente fez, mas a gente fez, assim, uma planilha de Excel gigantesca, né? Porque quantos laboratórios tem
as nossas universidades públicas, né? São 3 universidades públicas que temos aqui em Londrina. Quantos laboratórios tem nas outras particulares também? Então, assim, é uma imensidão de laboratórios que nós temos aí. E todos são passíveis de serem alugados? Por exemplo, se eu quiser alugar um laboratório para testar a resistibilidade de um concreto. Então, tem isso também, que, né, nem todos talvez tenham essa possibilidade, e aí esse cuidado a gente precisa ter no mapeamento, né, de levantar só aqueles que ficariam disponíveis. E assim, no primeiro a gente colocou contatos assim bem gerais. Então, um contato com a instituição, com alguém da instituição ou com o próprio representante da governança nas instituições, porque a gente achou que facilitaria, porque como são as carinhas que estão sendo vistas no movimento de ecossistema, a gente achou que talvez facilitaria ser aquela pessoa o ponto focal. Mas ainda assim parece que ficou vazio, talvez por ser muita informação e aí não fez tanto sentido. Então, para este novo mapeamento, o que a gente pensa é de colocar um caminho um pouco mais direcionado, né? De trazer ali o que faz aquele laboratório, que tipo de teste é possível fazer ali, com quem você vai falar, né? Então, às vezes tem um professor que está vinculado àquele laboratório, que tem mais familiaridade com aquele equipamento, né? Porque assim, às vezes não adianta a gente colocar o nome do equipamento, o nome do laboratório, tem que, operar, tem né? que ter alguém ali para operar, para analisar os resultados, né? Para ajudar o empresário a entender. O que motivou você a assumir essa presidência? Porque é uma missão árdua, né? Dado a tantas instituições na cidade. E o que te motivou? Acho que foi assim um caminho talvez um pouco natural do que a gente estava trabalhando, né? Então assim eu estava como secretária, não quer dizer que é fácil, tá? Esse natural, e nem que foi super tranquilo, e que nem que está sendo super tranquilo, né? Mas assim, lá quando eu entrei na governança, uma função que paga tão bem. quando eu assumi, né, a representação da instituição na governança, e eles estavam na fase de definir quem poderia ficar como presidente, vice-presidente e tudo mais. E aí, assim, né, eu fui provocada, né? Olha, era a sua colega que iria assumir a presidência, e agora, né? Como é que vai ficar essa questão? Então eu falei, não, gente, eu posso contribuir com vocês, com aquilo que for necessário, mas me deixa entender um pouco melhor como vai funcionar as coisas, né? Como as coisas vão acontecer. Eu preciso de um tempo aí de adaptação. E aí nisso a Flávia foi escolhida pelo grupo e eu fiquei como secretária. Tinha o Vitor, que era vice-presidente, e eu fiquei como uma das secretárias ali. E aí, assim, tivemos mudanças no meio do caminho ali de representações. Então, de outras instituições acabaram saindo representantes e tudo mais. E aí, poucos representantes ficaram do começo até o momento que a gente estava ali da definição de um novo presidente. E na verdade, assim, a gente acabou demorando muito mais tempo para escolher um novo presidente, né? A gente vê pelas outras governanças que geralmente é 1 ou 2 anos. E a gente ficou 4 anos com a mesma presidência, né? Então, assim, a gente teve uma Mas demora. Mas ela foi a primeira presidente? Foi. Não, o primeiro presidente, ele tem uma... E aí, então, assim, a gente ficou com essa demora, assim, sabe, em trocar e tudo mais. Mas, assim, tava com muita instabilidade também de membros ali, algumas trocas, né, algumas instituições que não tinham conseguido colocar alguma pessoa, assim, que realmente ficasse por um bom tempo ali. E aí, então, decidimos que faríamos a sucessão assim, quem está na vice-presidência assume a presidência, quem está como secretário vai para vice. Ok. Estava tudo bem desta forma, né? Tudo mágico.
Mas aí o vice-presidente acabou assumindo outras funções, se desligando da área acadêmica. Então, precisaria deixar a governança, inclusive. Então, ele não poderia mais ser o presidente. Aí a próxima da fila. A próxima da fila era eu, né? Então, não tinha mais por onde correr, né? Então, para onde correr, né? Então, mas foi uma boa escolha. A gente entendeu assim que alguém teria que assumir, né? E acho que como a gente criou essa relação de amizade, de companheirismo e de respeito entre os membros, a gente sabia também que nem todas as vezes era o presidente que estava em determinado evento. Sim. Muitas vezes eu já tinha ido fazer representação da governança em outros eventos, o vice-presidente já tinha ido e tudo mais, então a gente já tinha essas trocas de experiência. E aí a fala, principalmente da Flávia, para mim foi muito essa: a gente não vai te abandonar, a gente vai continuar por aqui. Então, assim, se por um acaso você não puder em algum momento, você vai ter outras pessoas com quem você contar. Eu vou te falar que é extremamente importante isso. Né? Eu hoje estou presidente do APL graças à equipe. Entendeu? Porque sem eles, né, tudo bem que eu já herdei uma equipe muito sólida da ex-presidente, que era a Ana, que foi maravilhosa. Né, eu era o vice dela, inclusive, então a gente acabou seguindo o rito, né, passando o bastão. Mas, assim, sem eles, eu não faria 0,5% das coisas. Não tem como, né? São muitas agendas, né? E aí a gente não dá conta de tudo mesmo, né? Eu acho. Então, assim, é importante a gente ter esse equilíbrio, tá todo mundo sabendo o que está acontecendo, né? E preparar a sucessão também, né? E já todo pensando mundo na pronto, sucessão, né? Para ajudar e tal. Então, assim, quanto a isso, assim, acho que a gente não tem problemas na governança, né? A gente tem lidado bem com isso, e aí quando não pode, o outro vai, né? Sim. Então, já aconteceu da gente ter muitas visitas. Este ano até que eu tô achando tranquilo, eu não me lembro de ter tido uma visita de ecossistema, de outros ecossistemas, né? De tá mais outros tranquilo esse lugares, ano. assim, que vem para conhecer, e aí, porque Pega a gente de surpresa. a governança das instituições de ensino, ela é algo que não é comum em outros ecossistemas de inovação, né? Então, quando se firmou a aliança estratégica, mesmo Londrina e Maringá, foi um ponto que eles observaram: em Maringá a gente não tem uma governança de instituição de ensino superior. Então, assim, várias missões que vieram já para Londrina para conhecer o ecossistema de Londrina já questionaram, né? Nossa, mas como assim? Vocês têm uma governança de instituição de ensino superior, então quer conhecer, quer saber como funciona, o que vocês estão fazendo, como que vocês estão fazendo. Então, assim, em vários momentos a gente já passou por várias agendas dessas. E aí, assim, muitas vezes o presidente, o vice-presidente não dá conta de atender Sim. todas essas agendas, Sim. né? Então, nestes momentos, já tivemos outras pessoas participando disso. Uma curiosidade, tem a obrigatoriedade do membro do ecossistema dar aula? Não, eu não sou professora. Eu trabalho na parte administrativa mesmo, né? Então, assim, minhas experiências de sala de aula, apesar de ter uma formação em licenciatura, foram pequenas, assim, né? Eu sempre estive mais no suporte mesmo. E aí, assim, temos mais cargos de gestão. São professores, faz mais sentido, inclusive. Todos os outros meus colegas são professores, de governança são professores. Eu que estou um pouco mais distante, mas são professores que hoje atuam na gestão também, né? Então, não são mais professores que estão diretamente em sala de aula.
tem que representar a instituição, né? Tem Sim. que ter um caminho aberto ali com a instituição que representa. Eu Tem acho que que ter um é caminho aberto com este, a direção da instituição também, né? sim, com a direção da instituição. É este o grande ponto. O que vocês enxergam como entrega para a cidade de Londrina, para a população enquanto ecossistema? Olha, a grande entrega, eu acho que o mapeamento mesmo, sabe? E aí, assim, já fizemos algumas rodadas de negócio, né? Legal. Então, acho que rodada de negócio já foram umas 4 rodadas. Então, de tentar mesmo aproximar esses empresários, né? Das nossas academias, né? Sim. Então, assim, tem dúvida, não Eu sou um sabe? empresário apaixonado pela. Eu faço tudo bem que eu tenho pé nas duas casas, né? Mas eu sempre fui um empresário apaixonado pela academia e eu costumo dizer que o rigor acadêmico aplicado ao mercado de trabalho ele é fundamental. Ele dá uma acelerada grande. E o empresário que consegue enxergar na academia um braço de apoio técnico para o crescimento da companhia dele, ele sai muito na frente. Que é o grande sacada do Vale do Silício. Eu não falo do Vale do Silício, Vale do Silício, Vale do Silício. Eu tive a oportunidade de visitar o Vale do Silício. Todas as empresas do Vale do Silício estão penduradas nas universidades. Eles não têm. Chega a ser confuso o que é o acadêmico e o que é os profissionais das empresas, porque eles ainda têm um incentivo dos profissionais das empresas darem aula nas universidades para poder manter esse nível de entrelaçamento ultra forte entre as empresas e o desenvolvimento das empresas com a academia, né? E por isso que eu fico muito feliz de a gente ter um ecossistema das instituições de ensino, para a gente chegar nesse ponto de ter esse entrelaçamento, né? Sim, e assim, é muito desafiador, né? Porque a gente sabe que faz sentido o profissional dividir a sua experiência com o aluno, dividir as suas dificuldades do dia a dia com o aluno, porque o aluno é aquele que tem mais tempo de pensar em soluções, Sim, via de né? regra, De sim. testar mais soluções, né? Então, assim, a gente sabe que a experiência profissional ela conta muito na formação acadêmica também, né? Então, assim, para a gente faz muito sentido essa aproximação. Acho que é uma outra grande entrega que a gente tem trabalhado e se dedicado para entregar de uma forma mais consistente a relação com pesquisadores. Então, a gente sabe que existem uma infinidade de pesquisadores. E a gente já tem um grupo com pesquisadores da área da saúde e de químicos e materiais. Porque daí a gente engloba todas as nossas instituições de ensino, né? Todas têm ou saúde ou químicos e materiais. E então já fizemos reunião e temos um grupo ali com eles, para que eles possam se conversar também. Talvez estão fazendo uma pesquisa que está sendo feita em 2 universidades diferentes, mas se unirem as forças, eles conseguem fazer uma pesquisa melhor, mais robusta, com mais recurso Sim. e, e juntando as duas. Então essa Inovação também aberta, né? Juntar as peças. essa também é o grande desafio, né? Nisso que a gente tem trabalhado. A gente vê até, hoje raramente você vê um artigo científico que só tem um autor. Sim. Normalmente tem 2, 3, 4 autores. E aí você vai pesquisar sobre o autor, eles inclusive são de universidades diferentes. Eles estão literalmente colaborando entre si para a pesquisa poder avançar a passos mais largos. Como é que você vê o ecossistema das IES em 3, 5 anos? O sonho é que esses pesquisadores, né, estejam mais integrados, né, que eles estejam desenvolvendo pesquisa de forma integrada mesmo, né, pensando numa inovação mais aberta. A gente tem muito mestrado e doutorado aqui, porque quando você fala de pesquisa, me remete a esse ambiente, mestrado, doutorado. Temos mais na UEL, na Unopar,
e na UTF, né, aqui em Londrina, mas em funcionamento nas três, em maior volume. Mas temos também iniciativas de pesquisa na graduação que poderiam complementar uma pesquisa, né, ou dar ideia para uma pesquisa, para continuar uma pesquisa em nível de mestrado e de doutorado. Né? Então, por isso que a gente fala, né, que a gente é tão diferente, mas ainda assim complementar, porque todos trabalhamos as mesmas áreas, né, todos temos cursos correlatos, né, porque temos uma gama de curso de graduação muito grande na cidade, né, então, assim, as nossas instituições aí não estão perdendo para nenhum outro lugar, acredito eu, sabe? Na verdade, a gente atrai pessoas para cá, né? Isso, né? Quantos alunos não vêm de outras cidades, né? Até de São Paulo, Santa Catarina, para fazer a sua faculdade aqui, né? Isso também fala da qualidade do ensino que é ofertado na nossa região. Né? Então, isso tudo é mérito das nossas instituições que estão aqui, que estão formando os alunos, né? Que estão colocando esses alunos em boas condições no mercado de trabalho. Né? Então, eu penso que é isso, é continuar desenvolvendo para os próximos anos, é continuar desenvolvendo esse trabalho para que os pesquisadores estejam mais integrados, os empresários estejam mais integrados, para que a aproximação academia e mercado ela realmente possa acontecer e a gente possa ver bons frutos disso tudo. Não tenho dúvida disso. Minha querida Fernanda, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de vir aqui e por você, de forma hercúlea, aí, se dedicar com todas as agendas a tocar esse ecossistema que é tão importante para a gente, porque sem mão de obra, sem pesquisa, sem mão de obra especializada, a cidade também não avança. Então, vocês estão lá na base da pirâmide, né? Da base da construção de toda essa estrutura de ecossistema que a gente tem hoje, e ela depende da academia. Né? As empresas virem para cá dependem da academia, melhorar salário na cidade depende da academia. Então, eu entendo a academia como um embrião principal aí dessa nossa Londrina, cidade tão boa de se viver, tão maravilhosa. Eu acho que a educação é sempre o ponto preponderante. Fernanda Fassula, presidente do Ecossistema de IES, muito obrigado pela sua disponibilidade em vir aqui, dividir com a gente o seu tempo. E o microfone é todo seu para você se falar com os nossos internautas. Eu que agradeço a oportunidade, né? A gente acredita muito, né? Somos suspeitos a falar, mas acreditamos muito na educação, acreditamos muito na educação de qualidade, acreditamos o quanto a educação pode mudar a vida das pessoas e a vida da sociedade e a vida da cidade como um todo, né? E a gente está em busca disso mesmo, né? De melhorar a nossa cidade, de melhorar os nossos indicadores, de melhorar a formação dos nossos alunos, de melhorar a relação entre empresários, entre pesquisadores, né? E estamos abertos a tudo isso, né? Não sabemos se estamos fazendo exatamente o que precisa ser feito, estamos abertos a sugestões, abertos aí às opiniões, né, de outros experientes no ecossistema também. Por isso, estamos sempre em contato com demais governanças, né, mas queremos fazer o melhor pela nossa cidade, pelos nossos alunos, né, e pela formação que estamos aí disponibilizando para a nossa comunidade. Fernanda, muito obrigado. E ficamos à disposição na APL para o que vocês precisarem. Contamos com vocês. Tá? E fechamos por aqui mais um podcast Bugou, o podcast do APL de TIC de Londrina e região. Muito obrigado, até a próxima. Fala, meus queridos internautas. Se você está gostando desse conteúdo produzido com todo carinho para vocês pelo APL de TIC, Londrina e região,
Em algum lugar aqui nessa tela vai ter aí o caminho para o próximo episódio. Curte, compartilha, ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, porque esse é o nosso objetivo: esclarecer, orientar e contribuir com a sociedade londrinense e toda região. Para todo mundo que gostar desse conteúdo, compartilha com seus amigos. Tamo junto, conta com a gente. Um abraço.